Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre as proteínas. Sugiro para quem ainda não assistiu a aula de aminoácidos que vai lá conferir antes o vídeo para vocês poderem entender melhor as proteínas. Então vamos começar. Bom, primeiramente, na última aula eu também falei sobre isso. As proteínas são moléculas orgânicas. Para quem assistiu a aula, sabe que quando eu falo que as moléculas são orgânicas é porque elas possuem carbono na sua composição. E quem assistiu a aula de aminoácidos também, sabe que eu falei que as proteínas são polímeros de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. O que isso significa, Lucas? Significa que as proteínas são formadas por vários aminoácidos através da ligação peptídica. E como que é essa ligação peptídica? Eu mostrei no último vídeo também, mas vou relembrar vocês aqui. É através de um grupo de carboxila, um grupo de amina, aí vai sair H2O e a ligação vai ficar dessa forma aqui. Lembrados? Certinho, então. Bom, o corpo humano ele é praticamente formado por proteínas, gente. Nós somos proteínas. E uma curiosidade que eu vou trazer para vocês aqui agora, que fica para a vida inteira, é o seguinte. Vocês sabem por que quando a gente está com febre, a gente não pode passar muito dos 40 graus? A temperatura ideal do corpo humano é 37. Quando a gente vai ficando com febre, por que isso é uma problematização da vida? Porque as proteínas, elas desnaturam, ou seja, elas se quebram, se rompem com 40 graus. Então, o nosso corpo é praticamente proteína. Se a gente chega nos 40 graus, a gente vai morrer, porque as nossas proteínas vão perder função, vão perder estrutura e a gente vai falecer justamente por essa quebra que vai ocorrer nas proteínas, tá bom? Aqui, então, eu tenho alguns exemplos, né? A gente tem o colágeno, a gente tem a queratina, as hemácias, que mais para frente eu vou explicar direitinho. Temos a fonte alimentícia, né, proteica, são as carnes, queijos, ovos, leite, certo? E agora eu vou falar uma coisa com você sobre a estrutura de proteína. Bom, as proteínas elas podem ser constituídas somente pelos aminoácidos, né, igual a gente falou na última aula. As proteínas são constituídas por aminoácidos, a base das proteínas são os aminoácidos, então elas podem ser simplesmente constituídas apenas por aminoácidos, ou elas também podem ser moléculas mais complexas e conjugadas, que a gente chama de heteroproteínas, que vão ter algum outro tipo de molécula além dos aminoácidos na composição dela para poder gerá-la. Vou mostrar uma imagem para vocês que vai esclarecer isso tudo. Por exemplo, se eu falo que eu tenho uma glicoproteína, significa que eu tenho um glicídio, que é um carboidrato, né? Vocês já estudaram isso também, ligado aos aminoácidos, que vai gerar uma glicoproteína. Se eu tenho uma lipoproteína, significa que essa minha proteína tem na composição lipídios, junto com os aminoácidos para serem formados. Do mesmo jeito que se eu tenho uma molécula fosfoproteica, eu vou ter fósforo, que é um elemento da tabela periódica, né? Junto com os aminoácidos, tá bom? Isso é uma molécula heteroproteica. Ou elas podem simplesmente só ter os aminoácidos e ser uma proteína normal. E agora eu preciso muito da atenção de vocês e que vocês anotem aí tudo direitinho para vocês não ficarem confusos, que essa parte agora é um pouco mais complexa. Estrutura das proteínas. Nós temos 4 estruturas básicas das proteínas. E elas começam na estrutura primária, vai para a secundária, vai para a terciária e vai para a quaternária. Não obrigatoriamente todas as proteínas têm que cumprir todas as estruturas, mas estou querendo dizer para vocês o seguinte: uma proteína que tem estrutura primária, com o passar do tempo, pode virar uma estrutura secundária. E com o passar do tempo, essa estrutura secundária pode virar uma estrutura terciária. E com o passar do tempo, essa estrutura terciária pode virar uma estrutura quaternária. Mas não obrigatoriamente eu vou precisar que essa transformação vá ocorrendo.
Vamos então começar pela estrutura primária, que nada mais é do que uma sequência de aminoácidos. Vou mostrar. Bom, na última aula de aminoácidos eu também mostrei para vocês que os aminoácidos vão se juntando em uma cadeia, né? A gente chama de cadeia linear, e vai formar a proteína. Então aqui eu tenho um aminoácido, esse verdinho, aqui nessa imagem de baixo, viu, pessoal, que eu estou olhando? Aqui eu tenho um aminoácido, aqui esse daqui é outro aminoácido, esse outro é outro aminoácido, outro, e eles vão se juntando através de uma ligação que se chama ligação peptídica, tá bom? E vai formando uma cadeia polipeptídica. Nossa, grifei tudo agora. Vai formando uma cadeia polipeptídica, cheia de aminoácidos, tá bom? Isso é uma estrutura primária de proteína. É um monte de aminoácidos que vão se ligando e formando uma cadeia. Simples assim, tá bom? Beleza, então, estrutura primária, as estruturas elas vão determinar com o tempo, ou seja, chegando aqui nesses níveis aqui, elas vão determinar com o tempo o que a proteína pode fazer. Uma estrutura primária ela não tem função biológica, tá? A estrutura primária é a mais simples que tem, anotem assim, tá? Então, é uma estrutura de ligação de aminoácidos em uma cadeia linear. Agora nós vamos para a estrutura secundária. Muita atenção nessa parte porque existem duas formas de estrutura secundária. Então significa, Lucas, que esta cadeia daqui, que antes era um tipo de estrutura primária só, ela pode virar dois tipos de estrutura secundária, tá bom? Que são alfa-hélice e folha beta-preguiada, tá bom? Que nada mais é do que um arranjo. A partir de agora eu já digo para vocês, estruturas secundárias têm a capacidade de estruturar o organismo. Elas têm função estrutural, tá? O que é uma função estrutural? Fazer estrutura na célula, gente. Estrutura na célula da unha, estrutura na célula do cabelo, da pele, tá? Exatamente isso. Vou começar primeiro a falar sobre o primeiro tipo de estrutura secundária, que é a alfa-hélice. Hélice já lembra a gente o quê? Uma curvinha, né? Uma hélice, um enrolado, como se fosse aquela molinha de caneta, sabe? É a mesma coisa. Então, a alfa-hélice, ela nada mais é do que uma ligação que ocorre através de uma ligação que a gente chama de ponte de hidrogênio entre um oxigênio e um hidrogênio. Este oxigênio é proveniente da carbonila e esse hidrogênio é do grupo de amina. Não entendeu? Calma que nós vamos explicar tudo direitinho. É o seguinte, já falei com vocês que uma estrutura secundária ela tem função estrutural. Beleza, já anotaram isso daí. E existem dois tipos de estrutura. A primeira que eu estou mostrando para vocês é a alfa-hélice, que nada mais é do que esta cadeia daqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui. Peraí. Aqui, ó. Esta cadeia daqui, ela vai começar a ficar tão grande, que ela vai começar a se ligar dessa forma aqui assim, ó. Consegue entender? E isso vai fazer com que ela fique toda espiralizada, no caso de ser uma alfa-hélice. Ó. Então aqui, tá vendo como é que ela ficou toda espiralizada? Viram? Isso é uma configuração de alfa-hélice. Como que essa ligação ocorre, Lucas? Ela ocorre do jeito que eu falei com vocês. Através de uma ligação que a gente chama de pontes de hidrogênio, que ocorrem entre uma amina de um aminoácido e uma carbonila de um outro aminoácido. Vou mostrar essa ligação aqui para vocês onde que ela está. Olha aqui, ó. Um oxigênio e um hidrogênio, um oxigênio e um hidrogênio, um oxigênio e um hidrogênio, tá bom?
Essa ligação é chamada de ponte de hidrogênio. E o mais importante, anotem isso e grifem aí. Ligação alfa-hélice, estrutura alfa-hélice só ocorre entre aminoácidos da mesma cadeia. Anotem isso, tá bom? Alfa-hélice só existe com ligações na mesma cadeia. Vocês estão vendo que aqui é uma cadeia só. É uma dessa daqui só. Tá vendo? Que está ligando entre si. Combinado? Vamos para a próxima. Mesma coisa aqui, tá? Agora vamos para folha beta preguiada. Pode falar folha beta, pode falar beta preguiada. Eu prefiro falar beta preguiada, mas se quiser falar folha beta, também pode. Acontece a mesma coisa na beta preguiada. Ligações entre a amina e a carbonila através de uma ligação que a gente chama de ponte de hidrogênio, mas ao invés de ocorrer apenas entre aminoácidos da mesma cadeia, ela vai ocorrer com cadeias vizinhas também. Entenderam por que tem que gravar que a alfa-hélice é só na mesma cadeia e a beta preguiada é na mesma cadeia, na cadeia vizinha? E vai ocorrendo esse tipo de estruturação aqui. Vou mostrar numa outra imagem que está mais bonita. Olha aqui. Esta daqui, ó, pessoal, esta cadeia daqui é uma, esta cadeia daqui é outra, esta cadeia daqui é outra, esta cadeia daqui é outra. E ao mesmo tempo que elas estão fazendo essa ligação de dobra aqui entre elas, elas estão fazendo ligações uma entre a outra, tá bom? Tá vendo esses pontinhos rosa aqui? Isso daqui são ligações de ponte de hidrogênio entre várias cadeias, uma com a outra. Essa é a diferença da beta preguiada e a alfa-hélice. Ambas duas estruturas secundárias, mas são diferentes. Vamos dar exemplo agora, né, a esses tipos de estrutura secundária. A queratina que é encontrada no cabelo, ela é uma estrutura beta-queratina. A queratina, então, já estou dizendo para vocês que é uma proteína beta preguiada que é estrutural. E aqui eu tenho esse emaranhado. Estão vendo como é que está tudo aqui parecendo uma hélicezinha, parecendo até um DNA, né? Todo enroladinho. Isso é uma alfa-hélice, que é do colágeno. Então, já estou dizendo para vocês que o colágeno é uma alfa-hélice proteína estrutural. Então, aí está dois exemplos, tá bom? E agora nós vamos entrar para a parte das proteínas terciárias. As proteínas terciárias, elas já deixam de ter apenas uma forma estrutural e uma configuração apenas para estruturar, né? Lembra que eu falei com vocês que as estruturas secundárias, elas são apenas estruturais? Elas não têm mais nenhum tipo de função, elas são apenas estruturais, elas dão forma ao corpo, né? Agora, a estrutura terciária, ela já deixa de ser apenas estrutural. A estrutura terciária, ela nada mais vai ser do que um enrolamento maior das alfa-hélice ou beta preguiada, pode ser tanto uma, tanto outra, viu? Pode virar terciária, que vai se enrolando. Olha como é que isso aqui está uma bagunça, um monte de mistura aqui, tá vendo? Um monte de... É como se fosse isso mesmo. A proteína ela vai ficando tão grande, mas tão grande. Só um minuto. Essa sequência de aminoácidos aqui vai ficando tão grande, mas tão grande, que vai virando um emaranhado que vai virar terciário. Lembra no início da aula que eu falei que não necessariamente uma estrutura secundária precisa de virar uma terciária, mas ela pode virar. Então, uma primária pode virar uma secundária, pode virar uma terciária, pode virar uma quaternária, mas elas não necessariamente, obrigatoriamente precisam. Então, vamos voltar agora lá na terciária para eu explicar direitinho para vocês o que é isso. Beleza. Então, a partir que ela vira uma estrutura terciária, ela vai ter atividade biológica. Beleza, pessoal? O que é uma atividade biológica? Uma enzima, por exemplo, uma função hormonal, por exemplo. Então, ela vai deixar de ser apenas uma estrutura e vai virar uma molécula biológica que tenha um tipo de poder, vamos dizer assim, tá? Vou mostrar mais pra frente esses tipos. Mesma coisa que eu falei ali, tá? Então, as terciárias são resultados de um enrolamento das secundárias, certo? De uma única cadeia, tá, gente, pessoal? Por exemplo,
Isso daqui é uma beta-preguiada toda. Então, essa beta-preguiada toda vai crescendo, 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 crescendo. Né? Assim, dessa forma aqui assim, ó, vai crescendo, 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 crescendo. E aí ela vai virar uma terciária toda enrolada. Então, é isso que eu falei com vocês. E aí ela vai ter função biológica, tá? Eu quero ver onde que a Flávia colocou as funções, que eu vou lá primeiro. Só um minuto. Aqui, ó. Nós temos aqui a... Não, aqui não. Aqui, ó. Quais são esses tipos de funções que eu falo que a proteína terciária pode ter? Função enzimática, tá? Função hormonal, tá? Isso tudo é poder biológico, né? Não fala poder biológico, não. Atividade biológica, mas é a mesma situação, mesma coisa. Função de defesa, entenderam? Então, ela não vai ser só mais estrutural. Ela vai ter um poder mesmo, uma atividade biológica. E o que é a quaternária? Vocês acham que vai ser difícil de aprender o que é a quaternária? Não, a quaternária nada mais vai ser do que duas ou mais terciárias que vão se encontrar. Vamos supor que essa daqui é uma terciária e essa daqui é uma outra terciária. As duas vão se novelar juntas e vão virar uma quaternária gigantesca, tá? Então, a quaternária nada mais é do que a função de... a união de proteínas terciárias. Essa imagem é perfeita. Olha aqui, uma azulzona embaixo e duas amarelinhas aqui juntando com elas. Estão vendo? Essa é uma quaternária. E essa daqui é a hemoglobina. Alguém sabe aonde está a hemoglobina? A hemoglobina está dentro das hemácias. A hemoglobina é a proteína que fica dentro das hemácias, pessoal. Responsável pela troca de oxigênio com o organismo. Tá bom? Troca de oxigênio e gás carbônico. Gente, é muito importante essa proteína para o nosso organismo. Então já anota aí, hemoglobina tem estrutura quaternária, tá bom? Um exemplo aqui que eu vou até ler com vocês para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, a gente estava falando das hemácias, certo? A hemoglobina ela está dentro das hemácias, dos eritrócitos, né? Igual eu falei ali. Um pequeno erro na cadeia de aminoácidos. Interessante isso daqui. Na última aula eu falei com você. Se eu mudar um aminoácido dentro da cadeia da proteína, ela já vira outra proteína ou até mesmo perde sua função inteira. Então, um pequeno erro na cadeia de aminoácidos pode ocasionar sérios problemas. Um exemplo disso é a anemia falciforme. É uma doença genética na qual ocorre uma troca de aminoácidos na cadeia da hemoglobina. Gente, uma troca de aminoácidos, ou seja, uma troca desse negocinho daqui apenas, ó. Um minuto. Aqui. Vamos supor que eu vou trocar apenas esse amarelinho com esse azul. Já dá um problemão, entenderam? Então, uma troca de aminoácidos gera sérios problemas. E a hemácia, que era para ser assim, fica assim, tá bom? Que é só um exemplo. Então aqui é uma imagem, ó, conformações espaciais, né? Conformações espaciais é isso que a gente viu agora, tá, gente? Forma as estruturas das proteínas. Primária, vocês vão lembrar que são uma sequência de aminoácidos apenas. Secundária, ela já tem forma estrutural, ela pode ser alfa-hélice ou beta-preguiada. Muito bem. E a terciária, ela já tem função biológica, responsável por diversos tipos de ações no organismo, como enzimas, hormonal, defesa, certo? E ela é resultado de um enovelamento, né, dessas estruturas secundárias, vai ficar assim. E a quaternária, como exemplo a hemoglobina, que está nas hemácias, ela é uma junção de duas ou mais estruturas terciárias que vão formá-la. Opa! Mesma coisa aqui, depois vocês podem dar uma olhada nesse mapa mental aqui. E aqui, rapidamente, pessoal, a parte do que eu tinha falado até mesmo no início com vocês, da temperatura do organismo. As proteínas, elas são compactadas
e tem pouco ou nenhum espaço para água no interior da molécula, onde está situada a maioria dos agrupamentos radical hidrófobos. Beleza. Isso daqui é simplesmente vocês entenderem que elas são moléculas elas são muito, muito, muito compactadas entre si, tá? Ou seja, elas são muito apertadinhas e elas não têm espaço no interior da molécula para poder ter água, tá? E a maioria dos radicais eles são hidrófobos. A mesma coisa de hidrofóbicos. Na última aula que a gente viu é muito mais fácil, tá bom? Vão na aula de aminoácidos para aprender sobre hidrofobia e hidrofilia, tá bom? As proteínas elas têm atividade biológica, elas têm uma faixa de pH para poder atuar e temperatura. Lembra que eu falei com vocês das temperaturas de 40 graus de febre que elas desestruturam? Exatamente aqui que eu queria chegar naquela hora. Então aqui nós temos as funções das proteínas. Já mostrei diversos exemplos lá atrás. O colágeno a gente sabe que ele é uma alfa-proteína. A gente tem a actina e miosina nos músculos, tá? Nos músculos, a actina e miosina, responsável pela contração muscular. Queratina nos cabelos, nas unhas. Albumina, proteína muito encontrada no ovo, né? E é uma proteína muito abundante no sangue, tá bom? E aqui as funções que a gente já tinha visto. Função enzimática, função hormonal, função de defesa, função nutritiva, coagulação sanguínea e transporte. Como, por exemplo, a hemoglobina que a gente tinha falado que ela está dentro da hemácia e ela faz o transporte de oxigenação para o organismo inteiro, né? Mesma coisa aqui. Bom, e é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato comigo para poder tirar suas dúvidas. Não se esqueçam de fazer suas anotações, que é muito importante para a aula, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.